Estamos aqui na reunião do Zoom, estou aqui com os amigos no Zoom. Já tivemos aqui uma interação muito bacana, uma reflexão muito interessante, e vamos à extensão dessa reflexão, que eu acho que vem a calhar nesse período que nós estamos de final de ano. Então eu queria te convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 4. Tá? No capítulo 4 nós vamos ler a partir do verso... vamos ler, pode ser a partir do verso 1, mas até para a gente contextualizar, embora eu vou fazer alguns saques aqui de algumas coisas para a gente poder refletir, ok? Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu acho que aqui tem um ponto interessante, porque vai muito na linha do que nós estávamos conversando aqui. Em primeiro lugar, você vê Jesus, ele estava vindo de uma caminhada, regressando da Judéia para a Galiléia, e possivelmente debaixo de um sol que faz jus àquela região. Então tudo é muito intenso, tudo é muito causticante, e ele estava fadigado da viagem, e ele senta ao lado do poço. Nisso chega uma mulher, né, uma mulher samaritana, e a primeira percepção daquela mulher samaritana era a percepção de quem olha e de quem enxerga com as categorias que ela possui no seu código de linguagem, no seu código cultural. Ou seja, o que ela chega ali vendo e enxergando é que tinha um homem sentado no poço. E mais do que um homem, era um judeu, notoriamente. E naquela época, judeus e samaritanos, eles não se davam bem, tinham rixas culturais, rixas ideológicas e discrepâncias de diversas naturezas, inclusive étnicas, né, em relação ao modo como o passado deles se transcorreu. Mas é com essas categorias com que aquela mulher samaritana vê e enxerga o homem que estava sentado ali. Então a primeira abordagem de Jesus para quebrar o silêncio é: dá-me de beber. E a mulher, ela interpela Jesus. Olha, em outras palavras, já não era nem para estarmos nós dois juntos aqui nesse local. O que dirá para você, sendo um homem judeu e eu, uma mulher samaritana, estarmos aqui nos falando? Como que você pede de beber, sendo tu judeu e eu uma mulher samaritana? Né? Então é com essas categorias, e aí Jesus já transporta ela para uma outra perspectiva. Jesus tenta emprestar para ela uma outra ótica. Ele tenta deslocar o ângulo de visão no modo como ela lê e interpreta a experiência que é vivida ali no momento. E aí, nessa ocasião, Jesus vira para ela e diz: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias. Na verdade, não seria nem eu a pedir, era você que pediria. E aí a mulher, ainda no plano material, concreto, que é a maneira como a gente majoritariamente opera, essa mulher, ela deve ter ainda olhado ali ao redor e viu: mas como é que você diz que sou eu que te pediria, se você nem sequer um balde tem? E esse poço aqui é profundo que só. Por um acaso serias porventura maior do que o nosso pai Jacó, que quem nos concedeu esse poço aqui? A perspectiva
A visão, ela está sempre atrelada aos códigos interpretativos, concretos, literais, daquilo que os nossos sentidos podem produzir como lógico, como razoável acerca da realidade. Até aí, as questões que essa mulher estava levantando para Jesus são absolutamente pertinentes e razoáveis. Mas Jesus, ele continua buscando conduzir essa mulher para uma outra percepção, que vai além dos códigos e das informações obtidas pela interação dos sentidos daquela mulher com aquela realidade concreta com a qual ela estava vivenciando ali. E aí afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água que você está bebendo, porque aí se é em relação a essa água o tempo todo que ela estava fazendo menção, então Jesus faz menção: olha, se é dessa água aí que você está falando, quem beber dessa água aí tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. As palavras da mulher no versículo 15 indicam que, de uma certa forma, Jesus estava falando de uma outra água, mas ela ainda estava operando na perspectiva concreta, literal, porque ela estava fixa à ideia de que tudo bem, então ele não está falando da água desse poço aqui, mas possivelmente existe um outro poço que ele vai me levar, do qual nós vamos tirar uma água. Haja visto aqui, o modo que ela escreve no versículo: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ele ainda está achando que é essa sede humana, animal aqui, que vai ser suprida. E para pensar, meu Deus, ela jamais precisar aquele trabalho de ficar carregando os cântaros, talvez 2, 3 vezes por semana, pegando lá a água e levando de volta para o vilarejo. E aí Jesus ele vai para um ponto e que quebra um pouco a relação de causa e efeito, que é o que a nossa lógica tenta sequestrar a totalidade da realidade, como se a realidade como um todo estivesse algemada a esse tipo de leitura. Jesus vai lá e rompe essa corrente naquilo em que ele inicia com ela o assunto: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aí algo na mulher despertou, que já não era do poço que se estava falando, que já não era da água que se estava falando, porque ali, naquele momento, a lógica natural de causa e efeito foi rompida. Porque ela: meu Deus, esse cara nunca me viu na vida e eu nunca vi esse sujeito na vida. Como é que ele sabe com detalhes situações tão marcantes da minha trajetória de vida? E aí ela entendendo, finalmente entendendo, que ela não estava falando com qualquer pessoa,
Vejo que és profeta. Ela levanta uma questão. Porém, ainda uma questão que só se fazia como questão porque operava no plano concreto, imediato, patrocinado pela lei de causa e efeito, que é a linguagem interpretativa dos nossos sentidos diante da realidade. E aí ela indaga Jesus: olha, eu entendi, eu não estou falando com qualquer pessoa, então me responde uma coisa. Nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, vós judeus, dizem que o local correto de adoração é em Jerusalém, aonde se deve adorar. Lá em Jerusalém. Onde se deve adorar? Qual é o local certo de adoração? E aí Jesus, ele traz uma ótica, ele traz um olhar dos quais nós temos muita dificuldade de acessar. Face a tudo na gente ter ficado condicionado a interpretar como valor e importância apenas esse olhar que é capturado e obtido pelos nossos sentidos. Tato, visão, audição. Jesus, no versículo 21, ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus, ele tira a perspectiva da geografia imediata. Ele tira. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Verso 23, mas vem a hora, e já chegou, porque na verdade ele estava inaugurando essa hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E em espírito, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Embora nós queremos adorar a Deus em sentimentos e sensações. É assim que a gente quer adorar a Deus. Na verdade, a gente só sente que a adoração foi forte se a gente sente aquela sensação tremenda sobre Deus. Essa é a ótica interpretativa que comumente a gente está lançando na nossa relação com Deus. Deus só está aonde eu sinto. Na melhor das hipóteses, pelo menos aqui, no plano da matéria, a melhor viagem de evolução que as pessoas fizeram foi desistir de ver Deus. Mas elas não abrem mão de sentir Deus, né? Porque esse é o código psíquico, emocional, para o qual migrou a devoção sensorial dos homens na sua insistência de se relacionar com Deus. Mas o que Jesus fala aqui é que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Só que o que eu quero salientar aqui desse texto, para além de seguirmos nessa direção, é justamente esse contexto de final de ano que nós estamos vivendo, para o qual
essa introdução de Jesus a um novo olhar, a uma nova percepção para essa mulher samaritana, ele também se faz pertinente e absolutamente útil, sobretudo nesses momentos de datas festivas que nós estamos vivendo. Nós tendemos a estabelecer uma relação de familiaridade com tudo aquilo que se estabelece como rotina no nosso dia a dia. E se pela rotina estabelecida, aquilo se repete constantemente no nosso dia a dia, o modo como as nossas emoções e sentimentos se apegam àquela situação e àquela realidade é de tal monta que aquilo então passa a desfrutar de uma relação de familiaridade do qual a gente sente um sentimento de conexão, de familiaridade e até de culpa, se por alguma razão a gente não consegue vivenciar dentro daquele contexto. Haja visto o modo como atualmente as redes sociais elas se configuram como emuladoras de comparação que promovem no nosso comportamento psíquico emocional depressões, insatisfações, porque veja, passa o Dia das Mães e você já não tem mais a sua mãe. Passa o Dia dos Namorados e você não tem uma pessoa para dividir a vida. Passa um Natal e você se vê necessariamente sem uma família. Passa o Ano Novo e você não se vê passando dentro de uma igreja. E vai passando uma série de datas que as redes sociais virando uma grande vitrine da exibição do normal e do comum, isso aumenta a sensação de deslocamento, o que, dependendo da fragilidade das emoções em curso, isso acaba deflagrando depressões e complexos os mais diversos no modo como a coisa se desencadeia dentro da gente. E é nessas horas que eu vejo esse novo olhar de Jesus compartilhando, onde ele já vai desarticulando as categorias interpretativas daquela mulher samaritana desde o início, que já chega enxergando Jesus: tu és judeu. E Jesus diz: se conheceras o dom de Deus e soubesse quem realmente está falando contigo, você entenderia que judeu é só a roupagenzinha externa de quem fala com você. Mas há muito além daquilo que o seu olho consegue enxergar aqui falando com você. E se de fato você pudesse alcançar, você pediria a ele água viva e ele te daria. E ela então novamente insiste em enxergar com as categorias do concreto, porque naquilo que Jesus vira para ela e diz isso, ela olha ao redor e diz: mas como é que você vai pegar água aqui desse poço? Como é que você vai pegar água desse poço se você não tem nenhum balde aí? Se você não tem maneira, por um acaso você é superior do que Jacó? E aí Jesus ainda interage com ela: olha, a água desse poço aí, quem beber voltará a ter sede. A água que eu lhe der não só matará a sede, como se traduzirá dentro da pessoa como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí, de uma certa forma, a fonte ali em questão, aquela de Jacó, já não é mais a questão. Ela já está pensando que Jesus detém uma outra fonte,
num outro endereço, num outro local. E ela diz: Senhor, me dá dessa água então. Me dá dessa água porque eu quero beber dela. É dela que eu quero beber para que eu nunca mais precise voltar aqui para apanhar. E aí, nessa insistência em operar com o concreto, é que Jesus ele demonstra uma ciência sobre situações essenciais da vida dela, e o extraordinário quebra o paradigma engessado da lei de causa e efeito na interpretação dela. E aí ela então percebe que não está falando com qualquer pessoa. E aí, no que ela não está falando com qualquer pessoa, ela vai e expõe para Jesus que, na verdade, né, o que mais encafifava ela não era o fato de ficar indo ali naquele poço pegar água, mas sim o lugar em que se deve adorar a Deus. É aqui nesse monte ou é lá no templo em Jerusalém? E aí é fantástico. Jesus vira para ela e diz: em nenhum dos dois endereços. O endereço onde se adora, tanto quanto onde nasce a água que, uma vez brotando essa fonte que jorra para a vida eterna, não é outro senão no coração. Não é outro senão no coração. No coração. Aqui. E isso é feito em espírito, e isso é feito em verdade. E onde houver verdade e a sinceridade estabelecida no espírito, ou seja, no íntimo do ser, então ali brota uma fonte com potencial de jorrar água viva na direção da eternidade. Na direção da eternidade. Na direção da eternidade. Portanto, o que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês é que, independe da cor que você vai usar no final do ano, se amarelo, se vermelho, se branco, preto, ou seja lá o significado que você busque atrelar, se você vai passar dentro da igreja, se você vai passar fora da igreja, se você passou um Natal cercado de pessoas ou afastado de pessoas, se você vai entrar num ano e está junto com um parente internado no hospital, e você passou por um Natal justamente num período em que faleceu uma pessoa, e você já não está mais com um ente querido que você tanto amava junto com você. E aí você abre as redes sociais e você vê aquela vitrine de exibições de famílias felizes e de pessoas felizes vivenciando o momento da maneira tradicional, e isso acaba produzindo emocionalmente em você as impressões como se você estivesse num patamar desfavorecido, numa condição desassistida, azarada e distante do ideal, porque comparativamente você está vivenciando uma situação que não tem ressonância no âmbito coletivo, na maneira como se vivencia um Natal, na maneira como se passa um ano novo, quando na verdade o endereço de todas essas coisas é o coração, é o espírito. E na verdade, para onde esteja debruçado o seu olhar. O seu olhar. A grande verdade é que quando a gente desidolatra e se desacopla dessa perspectiva material, moldada e estruturada
pela cultura, pela tradição, por aquilo que virou rotina na nossa vida, forjando na gente as sensações do que seja bom, ruim, ideal, familiar. Tudo isso produz condicionamentos que faz a gente chegar num poço e, ao invés de constatar o Cristo ali sentado, o que a gente vê é um judeu com quem a gente não pode falar. Os condicionamentos da cultura entorpecem a nossa percepção a tal ponto que, quando a gente encontra com Cristo, ao invés de a gente enxergar o Senhor da glória, a gente enxerga um judeu. E esses condicionamentos provocam na gente modelamentos tais no nosso olhar que geram na gente conflitos que, de fato e verdade, produzem na gente perturbações que nos colocam tão distante do X da questão. Do X da questão. Que, além de a gente olhar e não ver o Cristo, o que a gente olha é um homem judeu, a nossa dúvida é se a gente tem que adorar aqui ou em Jerusalém. Veja como que os condicionamentos da nossa imersão unilateral na matéria e no modo como as suas tradições produzem a definição daquilo que é sentido como prazer ou desprazer dentro da gente, é justamente o que cega a gente para as regiões celestiais, para o discernimento da verdadeira realidade que nos cerca. E era o que nós estávamos comentando aqui agora há pouco na nossa reunião do Zoom. Jó, ele foi preciso passar pela experiência de perder tudo para que os olhos dele então pudessem contemplar. Meus olhos veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos veem. Veem, porque Jó percebeu vida para além daquilo que era reputado como vida, enquanto tudo nele estava condicionado por aquilo que ele tinha. Por aquilo que ele tinha. Portanto, se é a falta que você tem vivido, se é o destoamento das configurações tradicionais que você está vivendo, saiba que esse é o menor dos seus problemas, e eu diria até mais. Essa é a porta, assim como aquela mulher samaritana que vivia uma relação não convencional, depois de já ter tido 5 maridos, o que com ela estava não era o marido dela. Se por um lado aquilo era uma razão vexatória do ponto de vista da tradição cultural de sua época, aquilo foi a porta de entrada por onde ela conseguiu inverter a ótica interpretativa de que o que se estava sendo conversado não tinha a ver com o poço físico, mas que ela estava conversando era com um profeta ali. E a sequência do texto permite dizer que pelo menos nela foi implantada a dúvida de que possivelmente ela estava conversando com o Cristo. Com o Cristo. Foi evoluindo da percepção de que ela estava falando com um profeta, até de fato ter queimado no coração dela de que de fato ela estava falando com o Cristo. E aí você vê como que é a viagem da nossa emancipação de conexão e sujeição àquilo que os nossos sentidos capturam como informação, e esse discernimento superior que transcende as informações capturadas pelo sentido,
mas abre o nosso olhar para discernir Cristo num homem judeu que estava sentado na beirada de um poço e que tinha água viva para oferecer, mesmo não tendo balde para pegar água no poço ao qual ele estava sentado ao lado. Conseguem entender? A minha oração é para que esses olhos sejam abertos em você. Porque se esses olhos forem abertos em você, ainda que você faça a sua cama no mais profundo abismo, ele lá estará. Você não terá por que temer mal algum, porque ele lá estará. Ainda que você passe o Natal sozinho, ele lá estará. Ainda que você passe o Ano Novo pelado, ou com uma camisa quadriculada, sem ênfase na cor, ainda que você passe essas datas sem um ente querido, ele lá estará. Ainda que você passe o Dia dos Namorados separado, ele lá estará. Ainda que você passe o Dia das Mães sem a sua mãe, ele lá estará. Ainda que você vivencie as situações não convencionais, ele lá estará. Porque Deus não está aonde os nossos códigos sensoriais humanos sejam satisfeitos. Deus está aonde você consiga acessar o Espírito e viva aquele momento em verdade. Nessa ambiência que não tem como ser comunicada pelos nossos sentidos, você nunca está só. Nunca. Eu digo, nunca esteve só. Só que essa dimensão, os olhos com os quais você vê, são os olhos da fé. Creto nisto? Creto nisto? Eu digo para vocês, não é um Natal com família que vai satisfazer a demanda por companhia. Não é um Dia dos Namorados acompanhado que vai satisfazer a demanda por companhia. Não é um Ano Novo de branco pulando 7 ondas ou numa queimada de fogos que vai tornar o seu Ano Novo completo, ou passando dentro de uma igreja que vai tornar o seu Ano Novo completo. A grande verdade é que a nossa completude depende do nosso olhar. Depende do nosso olhar. E é a limitação do nosso olhar que impede a gente de enxergar quando a vida senta próximo da gente, mas ao invés de a gente discernir o dom de Deus, o nosso olhar está todo condicionado e não consegue ver além de um homem judeu. A minha oração é que nós sejamos salvos do absoluto do concreto e que nos permita discernir a vida, sem todavia nos furtar ao equilíbrio de considerar ao concreto o seu devido peso e importância, de modo que mergulhemos no espiritual sem nos alienarmos do material, e lidemos com o material sem que esse nos segue em relação à dimensão espiritual. E na verdade, isso é a expressão do Cristo em nós. É aquele que sabe transitar entre dimensões sem se alienar a nenhuma delas. Veja se essa não é a síntese do Monte da Transfiguração, onde Jesus
abre uma dimensão paralela, ele conversa com Moisés e Elias, fecha a dimensão e ele volta e começa a lidar com o cotidiano, no modo como o cotidiano aqui nessa dimensão demanda. Que, portanto, saibamos transitar entre essas dimensões sem nos reduzirmos a nenhuma delas. Porque quando nossos olhos abrem para o essencial, para aquilo que seja essencial, tudo o mais ao nosso redor, ora podem gerar prazer, ora podem gerar desconforto, mas nenhuma delas será determinante em relação ao que seja essencial. E o que é essencial é que nós somos amados. E esse amor está disponível para todo aquele que crê. E que isso não se furte do nosso coração. Porque isso tem muito menos a ver com a objetividade concreta das coisas que estão estabelecidas para o lado de fora da gente, do que para aquilo que pode ser acessado no interior íntimo do nosso coração, em verdade. Em verdade. Que Papai do Céu complemente essa mensagem e, uma vez levando o nosso olhar para além do que os nossos sentidos capturam, possa produzir em nós a abertura do olhar que vê para além daquilo que os olhos enxergam. Esse é o meu desejo. E aí, no máximo, você terá passado um Natal e irá passar um Ano Novo um pouco desconfortável, do ponto de vista daquilo que nos foi moldado pela cultura e pelas vivências tradicionais, mas jamais desacompanhado. E esse desconforto, ele faz parte. Ele se alterna e se oscila de diversas formas dentro da gente. O grande problema é quando ele passa a ser modelador das nossas crenças e convicções sobre nós mesmos e sobre a vida. E aí sim, aí nós temos um problema, porque é isso que nos afasta do verdadeiro sentido da vida. Mas que com a nossa alma, a nossa história e esse terceiro olhar aberto, esse olhar mais amplo do espírito aberto, nós podemos atravessar quaisquer situações, quaisquer, ainda que não haja fruto na videira, que não haja gado no campo, que o fruto da oliveira minta, ainda que as circunstâncias sejam absolutamente contraditórias, é possível enxergar. É possível enxergar uma conexão que se estabelece num ponto de fusão para muito além das reações e das reatividades que a nossa alma naturalmente produz na interação com a realidade. Que nasça esse olhar em todos nós, e tudo o mais será passageiro, inclusive o que seja desconfortável, em datas como Natal, Ano Novo ou em qualquer outra que seja.